Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. 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 Quem está feliz por estar na casa de Deus? Louvado seja Deus pela sua bondade, amor e misericórdia. Deus possa abençoar a vida de todos nessa noite, a liderança, os membros, os visitantes. Deus possa abençoar toda a sua família. Quem trouxe a Bíblia? Eu vou ser muito objetivo. Localize 1 João, tá? E nós temos o costume de ler a Bíblia sobre os nossos pés, a leitura oficial para a pregação da palavra. Os irmãos lá atrás me ouvem bem? Amém? Hoje nós vamos participar da mesa, da ceia. Eu acredito que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Você crê que Deus tem uma palavra profética para você? A gente só precisa entender a respeito de palavra profética. Tem gente que não entende nada de palavra profética e acha que palavra profética é bênção, é chave. Palavra profética também é conserto. Palavra profética também é mudança. Palavra profética também é transformação. Amém? Então hoje nós teremos uma palavra profética. De que maneira você vai recebê-la? Não sei, mas você vai receber. De que maneira você vai absorver? Não sei, mas você vai absorver. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2. É um texto conhecidíssimo pelos leitores da Palavra de Deus. A mesa da ceia está linda. Deus abençoe o casal que doaram o seu tempo para a confecção da mesa. Deus abençoe os irmãos que hoje estiveram trabalhando aqui na igreja. Aparentemente não fizeram nada, mas foi feito um grande trabalho. Está ali mais uma parte do pano da laje, né? Diácono Ribamar, Diácono Franciano e o irmão Felipe estiveram aqui hoje. Dei uma passadinha aqui com eles, uma breve passada, rápida. Eu acredito que nessa próxima semana nós vamos ir para o outro lado trabalhar. Todos encontraram o texto bíblico? Amém? Podemos ler? Vamos ler a partir do verso de número 1. Eu quero que você observe os detalhes, que eu gosto muito de observar os detalhes do texto. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Como é o nome dele? Jesus Cristo. O Observe isso. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. E nele não está Verdade. aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Vamos ser uma cena? Glória a Deus. Meus irmãos, texto que nos está em evidência nesta noite
ele é escrito por alguém que tem um profundo amor e um cuidado em tecer as suas palavras. Aquele que escreve e relata esse texto, ele vai colocar cada palavra de acordo com as suas emoções, com os seus sentimentos, de acordo como lhe convém, para que a boa mensagem de Cristo ela possa de fato ser transmitida às pessoas que estavam sedentas por ouvir uma palavra da parte do Senhor. E quem escreve esse texto é o camarada que na mesa ele repousava a sua cabeça sobre o ombro de Jesus ou o peito de Jesus. Ele é conhecido como apóstolo do amor. Por quê, pastor? Pelas suas palavras nós percebemos o seu carinho para com os seus ouvintes. Nós vamos perceber a delicadeza que esse homem tem em chamar o seu público por um adjetivo muito peculiar. Ele chama os seus ouvintes de filhinhos, porque de fato essa é a ótica que ele tem para com os seus ouvintes, para com aqueles que ouvem as suas palavras. Quando ele começa a tecer essas palavras, ele fala acerca de um público. Que público é esse, pastor? Ele fala acerca do público dos pecadores. Quem eram os pecadores? Eram os fariseus? Eram os saduceus? Eram os escribas? Eram os judeus? A verdade é que não havia um grupo distinto, que a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos. Isso é uma grande verdade, isso é uma grande evidência. O pecado ele está todos os dias disponível a qualquer um de nós. Compete a nós querer vivê-lo ou não. Compete a nós querer abraçá-lo ou não. Compete a nós querer experimentá-lo ou não. E quando ele escreve esta palavra, ele tem um cuidado de alertar os seus ouvintes acerca dessa prática, que ele vai dizer: filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem, para que vocês não errem. Eu tenho um cuidado com vocês, eu tenho um zelo com vocês, para que vocês não caiam na prática enganosa, no vício do pecado, no engano do pecado. Eu tenho esse cuidado com vocês, então eu vos escrevo alertando a cada um de vocês, para que vocês não vivam nessa prática do engano. E quando ele fala alertando o seu público para que eles não entrem na prática do pecado, eles dizem: olha, porém, se todavia alguém pecar, se todavia alguém errar, se todavia alguém falhar, ele vai dizer: pelo conhecimento que ele tem, nós temos um advogado. Se alguém errar, nós temos um advogado. Quem é esse advogado? É Jesus. Ele é o nosso advogado. Meu conselho para vocês é que vocês não pequem. Meu conselho, isso João falando para o seu público depois da ascensão de Cristo aos céus. O meu conselho, a minha orientação é para que vocês não vivam nessa vida de pecado. Porém, nós sabemos que a qualquer momento nós estamos sujeitos, vocês estão sujeitos, todos nós sujeitos. E se por um acaso o pecado bater a porta e ele adentrar, saiba que não é o fim. Por quê? Porque há um advogado, existe um advogado. Eu vou repetir isso aqui para você e para nós. Nós temos um advogado. Nós temos um advogado, e João vai trazer para esse advogado uma característica única que nós talvez não encontramos nos dias de hoje. Ele vai trazer uma característica sobre esse advogado. Qual é a característica, pastor? João vai dizer: esse advogado ele não é como os demais advogados. Esse advogado ele não é corruptível.
esse advogado ele não se vende, esse advogado ele é diferente dos outros. Por quê? Porque ele é um advogado justo. Ele é um advogado justo. Você pode dar um glória para Deus? Ele é justo, diácono de Omar. Ele é justo, evangelista Ismael. Ele é justo, igreja. O nosso Jesus é justo. E quando a gente olha esse texto, a gente se alegra. A gente se alegra por saber que existe alguém, o nosso Jesus, aquele que está diante de Deus essa hora. Quando a gente peca, ele está dizendo: Deus, ele pecou, ele falhou, mas eu estou aqui, eu fui na cruz para que o pecado dele fosse perdoado. Senhor, ele falhou por acidente, pecou por acidente, mas eu estou aqui para que o pecado dele fosse perdoado. Quando a gente olha para esse texto, a gente se alegra. E algumas pessoas entendem que essa posição, que esse adjetivo de ser o justo, né? Ser justo é uma porta de possibilidades para viver uma vida no engano, e esse texto não é nada disso. Esse texto, na verdade, ele traz para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, uma limitação acerca das nossas práticas. Por quê, pastor? Porque o texto está dizendo que esse advogado, ele é justo. Se ele é justo, nós precisamos entender que ele exercerá toda a sua reta justiça. Ele exercerá toda a sua reta justiça. E aqui eu entro dentro da minha reflexão, dentro do meu raciocínio com a igreja, para que nós possamos nessa noite cear. Eu vim pregar para quem quer cear, para quem vai cear e para quem entende que precisa estar bem para cear nessa noite. Por quê? Porque esse texto ele não abre as possibilidades para quem quer viver do jeito que quer, para quem quer estar do jeito que está, para quem quer viver a sua vida num devaneio, como se não tivesse o amanhã, como se não tivesse limitações. Então não pense em você: eu vou pecar, eu vou errar, eu vou falhar, e depois eu dobro o meu joelho, derramo algumas lágrimas, me prostro diante de Deus, e os meus pecados eles serão perdoados, as minhas falhas elas serão perdoadas, os meus erros eles serão perdoados. E não é sobre isso que o texto está falando. O texto está dizendo que o nosso advogado ele vai agir com justiça. Nosso advogado ele agirá com justiça. Tanto é que o próprio João vai dizer que ele é a propiciação. Ele foi entregue pelos nossos pecados, ele foi dado pelos nossos pecados. Só que João vai se aprofundar ainda mais na sua reflexão, vai passar ainda mais a sua visão de conhecimento acerca daqueles que pecam. E ele vai falar de uma classe. No verso de número 4, João vai dizer: olha, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, ele é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Nele não está a verdade. E esse texto aqui, eu posso falar para você? Esse texto aqui, João não está falando para quem não conhece a Cristo. João não está falando para quem é ímpio, para quem nunca teve experiência. João não está falando para quem é do mundo. João não está falando para quem não é batizado, para quem não entende o que é Bíblia, para quem não ora. João não está falando para quem não congrega. João não está falando para quem não serve. João está falando para quem é crente. João está falando para alguém que tem uma Bíblia em casa, que está empoeirado e não lê a Bíblia. João está falando para alguém que gosta de estar em campanha, em roda de mistério, em roda de revelação. João está dizendo: olha, aquele que diz que está nele, mas não guarda a sua palavra, não guarda a sua lei, esse é considerado como um mentiroso. Como que, João? Como mentiroso. Por quê? Porque esse conhece a palavra da verdade, mas não vive a prática da palavra da verdade. Esse conhece a palavra da verdade, mas não vive a prática da retidão da palavra da verdade. E João vem classificar
fazendo carinho, dizendo que vai passar. O apóstolo do amor está dizendo que esse que conhece a palavra da verdade, não pratica ela, é classificado como mentiroso. Não é eu que estou dizendo, quem está dizendo é João. Não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus que está falando. É a Bíblia que está dizendo, é o apóstolo do amor. Se fosse Pedro, sanguíneo, colérico, que estivesse dizendo, eu ia dizer, gente, era Pedro, estava num momento ruim. Se fosse Mateus falando, aquele que era cobrador de imposto, eu poderia dizer, gente, era Mateus, ele não estava num dia legal, porque o cofre não estava cheio. Se fosse André, pescador, rédea curta, eu ia dizer, gente, foi André, talvez nesse dia ele não pescou legal. Se fosse qualquer outro, eu ia dizer, gente, se acalma. Mas quem está falando aqui é aquele camarada que repousava a sua cabeça sobre os lombos de Jesus, e ele está dizendo para mim, para você, com amor e com respeito, dizendo, olha, aquele que conhece a minha palavra, ou conhece a palavra do Senhor, e não pratica a sua palavra, esse é mentiroso. Não tem outro adjetivo, não tem, pastor, mas eu vou orar a Deus e Deus vai me perdoar. Eu vou falar com Jesus no meu quarto de oração e Jesus vai estender a mão de misericórdia sobre a minha vida. Pode acontecer? Pode, mas a Bíblia está dizendo que esse Jesus, ele é um justo advogado. A minha Bíblia diz que naquele grande dia ele não tomará o culpado por inocente, nem tomará o inocente por culpado. O que nós precisamos entender e aprender como Bíblia, que o nosso tempo de errar por errar, de falhar por falhar já passou. Agora, pastor, agora entender que a palavra ela é verdadeira, a palavra ela é eficaz, a palavra ela se cumprirá. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Eu sei que hoje é um culto difícil. Por quê, pastor? Porque culto de Santa Ceia é culto de pôr crente que é crente à prova, risca, para saber se o nome está no livro da vida. E eu vim aqui nessa noite como um pregador da palavra, como um servo de Deus, trazer as evidências desse texto para dizer que não existe meio termo com Jesus. Não existe meio termo com Jesus. Como é que é, pastor? Não existe meio termo com Jesus. Tem gente que passa o mês todinho na vagabundagem, aí chega no culto de ceia, ai Senhor, meu coração é teu. Tem gente que passa o mês todo falando mal dos outros, e chega na ceia, oh Jesus, ai Senhor, tu conhece a minha vida. E eu vim trazer uma notícia, ele conhece, ele sabe essa cara de pau lavada que você tem, ele sabe, irmão. Tem alguém aí? Eu estou sozinho hoje. Tem alguém aí? Deixa eu tirar esse pedestal aqui. Tem alguém aí? Eu estou sozinho hoje. João está dizendo, o apóstolo do amor, que aquele que diz que conhece, mas não pratica, ele não é coitado, ele não é um tadinho, não. João está dizendo, ele é mentiroso e nele não está a verdade de Deus. Eu sei que eu não posso fazer. Tem gente que já se acostumou. Tem gente que já acorda com desejo de errar, de falhar, de falar, de agir. E é o quê? Olha para quem está do seu lado com amor. E diga, se você conhece, olha para quem está do seu lado e não pratica, você já sabe. Se você conhece e não pratica, você já sabe. Nessa hora fica até difícil de encarar o irmão, de olhar na cara. Por quê, pastor? Porque quem está do meu lado conhece a minha realidade, sabe que eu falo mesmo, sabe que eu digo mesmo, sabe que eu não levo o recado para casa. Eu ainda vou na casa, tiro satisfação, faço barraco. Eu vou pregar com amor. Jesus,
com 1, com 9. Quem é que está falando? João. É melhor pregar para ímpio do que para crente. Por quê, pastor? Você vai pregar para crente? O crente abre a Bíblia e prega para você. Não, isso aqui eu sei. Por que não faz? Não, mas isso aqui eu conheço. E por que não vive? Não, mas isso aqui, por que não está? Por que não exerce? Não, isso aqui já está. Não, e por que não pratica? Aleluia. Está na hora da gente procurar arrumar desculpa. Parar de arrumar desculpa para os altos e baixos que a gente vive na nossa vida. Está na hora. Não, é isso, é aquilo, é o problema. João só tem um negócio, meu irmão. Não é pelo momento que você está vivendo. Se você está na crise, pratique. Se você está na luta, pratique. Se está doendo, pratique, viva. Exerça a palavra de Deus. Agora, quando chega no tempo ruim na vida da gente, a gente esquece a palavra. A gente não é nutrido pela palavra de Deus. Ah, mas Deus entende o meu momento. Chega de desculpinha. Tudo Deus tem que entender, irmão. Por que que Jesus não entendeu Judas quando ele o ia trair, privando ele de tirar a própria vida? Eles estavam sentados na mesa. Aí Jesus disse: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um recado de Deus para vocês. O que é, Jesus? Um de vocês aqui é o diabo. Um de vocês aqui vai me trair. Como eles eram crentes sarados, sabe o que eles falaram para Jesus? Eles olharam para Jesus e disseram assim: é eu? Sou eu? Senhor, sou eu? Os crentes de hoje dizem: é o irmão, é a irmã, é ele, é ela que vai trair isso. Glória a Deus. Pedro foi o primeiro e disse: Senhor, sou eu? Se for eu, fala na minha cara, fala aqui na mesa. Aleluia. Judas o cínico olhou para Jesus e disse: Senhor, sou eu? Jesus olha para ele e disse: tu que está dizendo. É você que está dizendo, sou eu, é você que diz aí. Jesus sabia das consequências das ações de Judas. Jesus sabia o que ia acontecer após o momento do Getsemane, mas não privou. Que a gente quer jogar tudo nas costas de Jesus. A gente quer que Ele entenda tudo. Entende, Jesus, o meu momento. Entende a minha dor. Entende a minha luta. Entende a minha fraqueza. Eu estou desempregado, me entende. Arruma emprego, não tem mais tempo. Jesus, agora eu estou empregado, me entende. Eu tenho que trabalhar. Tenho ocupações, me entende, me entende, me entende. E com isso as coisas vão passando, as crises vão passando, as lutas vão passando. Tem gente que já tem tanto tempo na igreja, conhece tanta Bíblia que já era para ser anjo. Já era para ser um anjo. Aleluia. Tanto que já conhece a palavra de Deus, mas ainda é mentiroso. É mentirosa, enganador, é barraqueiro, é contendeiro, é fofoqueira, é linguarudo, fala mal dos outros. Aleluia. Hoje é culto da gente entender. Glória a Deus. Ah, Senhor, estou vivendo uma luta. E quem é que não vive luta? E quem é que não vive prova? E quem é que não vive guerra? A grande questão que João está dizendo: olha, se vocês pecarem, cuidado. Ele tem um advogado, mas eu já vou dizer que ele não é igual esse advogado que tem por ele, não, ele é justo. Se você pecou, você vai cumprir as consequências das suas ações erradas. E tem gente que já tem uma cara de sofrimento no momento que está vivendo.
mas ninguém engana Jesus. Aleluia. Pode colocar uma roupa bonita, sapato da hora, pode chapear o cabelo, pode mudar a foto das redes sociais, mas a gente não engana Jesus. Pode fazer carinha de bom moço, de boa moça, mas ninguém engana Jesus. Pode mudar o jeito de falar, mas ninguém engana Jesus. Pode mudar o seu comportamento, mas ninguém engana Jesus. João está dizendo: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Pior coisa é alguém olhar para você e não sentir verdade nas suas palavras. É esse raio-x que Jesus tem acerca da nossa vida. É essa visão que Ele tem. Quando nós falamos, quando nós verbalizamos a palavra para alguém, ministramos, conversamos com alguém, levamos as nossas ações para a vida de alguém. Tem gente que já ouviu a palavra da frente para trás, de trás para frente, mas não toma uma posição na sua vida. Aleluia. Quer viver do mesmo jeito. Tem gente que tem que abrir, tem gente que tem que escrever um livro, as 1001 receitas de desculpas. Tem gente que tem desculpa para tudo, irmão. Tem gente que tem desculpa para tudo. Vamos servir a Deus, não dá. Vamos para a igreja, não dá. Vamos para o culto, não dá. Vamos para isso, não dá. Vamos para a oração, não dá. Vamos se levantar, não consigo. É uma luta, é uma prova, é uma guerra. Tem gente que cria crise na sua própria vida. O problema é que a gente não quer. Tem gente que decidiu que não quer mudança e não vai mudar nunca. E quem não muda, não vive as evidências da transformação. Não vive, pastor? É claro que não vive. Você já imaginou naquele grande dia Jesus olhar para a gente, para mim, para você, para nós e dizer: você é mentiroso, porque você teve a oportunidade para fazer e não fez. Você teve a oportunidade para se levantar e não se levantou. Você teve a oportunidade para ser transformado e não se permitiu ser transformado. Você teve a oportunidade para ser diferente e não quis ser diferente. Você teve a oportunidade para ser alguém melhor e não abraçou. Aleluia. Será para doer dentro da nossa alma. Glória a Deus. Glória. O que, pastor? Ele que conhece e não pratica é mentiroso. Eu posso falar com você que vou dar uma dica para você, uma dica? Posso dar uma dica para você? Uma dica. Jesus chegou com Pedro, chegou com Jesus e disse: Senhor, eu tenho que perdoar quantas vezes? É 7? É 70? Jesus disse: não. É 70 vezes. Esse negócio de não estou bem para perdoar não existe na Bíblia. Esse negócio de Deus está trabalhando não existe na Bíblia. Deus ainda está quebrando o meu coração. Coisa ruim, isso não existe na Bíblia. Quem quer perdoar, perdoa e segue a sua vida em paz. Vou repetir mais uma vez: quem quer perdoar, perdoa e segue a sua vida em paz. Eu não consigo, não é que você não consegue, você não quer. Não adianta pular, cantar, rodopiar, rolar no barro e achar que o nome está escrito no livro da vida que não está. Aleluia. Não adianta. Que, pastor? Não adianta, irmão. Não adianta. Tem gente que vai viver de campanha em campanha, de isso em igreja em igreja, e não vai crescer nunca no contexto espiritual. Por quê, pastor? Porque não atenta para a palavra de Deus, não observa a palavra de Deus. Em contrapartida, João fala no verso de número 5: aquele, entretanto,
como é que o amor de Deus é conhecido? O amor de Deus não é conhecido quando a gente abraça alguém, é quando a gente é transformado. Glória a Deus. Quando você se permite ser transformado. Se você conhece alguém que já disse para você: não vou com a cara daquela irmã, pode orar que tem demônio. Eu não vou com a cara dessa irmã, pode colocar a mão que tem demônio. Eu não vou com a cara dele, pode colocar a mão que tem demônio escondido até debaixo da unha. Pode colocar a mão. Pode repreender, irmão. Aleluia. Eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Eu me dou com essa irmã. Se ela estiver no grupo, eu não vou participar. Se ela for para o evangelismo, eu não vou junto. Se ele estiver na frente, eu não vou. Não é Deus. Não é Deus. Não é Deus. Não, se fulano estiver lá, nem me chama, que eu não vou com a cara. Não vai não. Tem alguém aí? Você vai cear, mas você vai cear hoje escovado. Você pode ter chegado aqui um mentiroso, mas vai sair daqui portador da verdade da palavra do Eterno dentro do seu coração. Por quê, pastor? Porque não dá, irmão. Eu quero entender como é que alguém, hoje não é doutrina, mas é como se fosse. Aleluia. Eu quero entender como é que alguém que diz que vai para o céu vive do jeito que vive. Deus, aleluia. Glória. Chegaram com Jesus, colocaram ele na frente de sumos sacerdotes, Pôncio Pilatos, e disseram para ele: dize-nos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: rapaz, é vocês que estão dizendo. Colocaram testemunhas falsas, e uma das testemunhas disse: olha, esse homem falou que se ele derrubar o templo, em 3 dias ele levanta o templo. O sumo sacerdote olhou para ele e disse: é verdade? Ele disse: rapaz, é vocês que estão falando. Jesus não abriu a boca para dizer é mentira. Jesus não abriu a boca para dizer seu mentiroso. Jesus ficou calado. Por que, pastor? Porque tinha que se cumprir a palavra da verdade na sua vida. Posso falar uma coisa aqui para você? Posso falar? Posso falar? Tem gente que Deus quer até abençoar, mas quando Deus te coloca na moeda, na prova, para te quebrar, para te amassar, para saber o que te facoar dentro do teu coração, você sai aos 4 ventos murmurando de Deus. Deus me esqueceu. Cadê o Senhor que não vê a minha guerra, a minha luta? Quando você sentir vontade na tua luta de ir para um bar, você não se converteu nunca na vida. Quando na tua luta você sentir vontade de querer dançar um brega de novo, você nunca foi convertido. Se na tua luta você sentir vontade de voltar para beber e usar droga, você nunca foi convertido. Mas quando na tua luta você sentir vontade de entrar no quarto, fechar a porta e orar o Pai em secreto, derramar as tuas lágrimas e dizer: Deus me ajuda. Aí as mãos do Todo-Poderoso venham sobre a tua vida. Vai trazer ânimo, vai trazer força, vai trazer vigor, vai trazer restauração para você. Precisamos aprender a viver com o Senhor em verdade. E como é, pastor, que se vive em verdade com o Senhor? Observando a palavra. Observando a palavra da lei. Procurando viver a palavra da lei. Quem é você dentro de um quarto só, jovem, com o telefone na mão? Hein? Quem é você, irmã solteira, irmão solteiro, na internet?
internet sozinho na madrugada, recebendo a mensagem dos boy, hein? Recebendo a mensagem das boias. Ai, hein? Quem é você? Sozinho, trocando a mensagem, dizendo: ai, irmã, tu é uma vaza de Deus. Glória. Esse é o Pai dele. Jesus não nos quer como mentirosos, Jesus nos quer como santificados na sua presença. Não importa qual seja o tamanho da tua luta, entenda que existe uma presença que habita dentro de você, e a presença do Espírito, ela é incorruptível. A presença dele é incorruptível. Vai chegar o tempo que alguém vai olhar para você no teu pior momento e vai dizer: está na luta, mas está de pé. Passou um vento, mas está de pé. Ficou só, mas está de pé. Foi caluniada, mas está de pé. Foi difamado, mas está de pé. Caiu, se levantou e está de pé. Permanece de pé. Líderes, chega de desculpa para não se levantar. Chega de ser um líder, uma líder mentirosa, de colocar desculpa para não assumir o seu chamado e a sua posição no reino de Deus. Chega de arrumar argumentos para tentar persuadir Deus. É sempre uma mentira preparada. É sempre uma desculpa elaborada para tentar usurpar o chamado de Deus. Não dá, eu estou com dor aqui. Está doendo. A ponta da minha orelha está com cãibra. Não dá. Se não vai, diga que não vai. Não mente, não minta. Diga: não vou. Acabou. Tiago Ribamar falou para mim: pastor, nós vamos trabalhar aqui na igreja amanhã, domingo. Falei: meu filho, eu vou logo lhe falar, eu não vou poder vir. Falei para você ontem. Falei: eu não vou poder vir, eu vou trabalhar até 5 da manhã. Preciso pagar uma conta minha, então eu preciso trabalhar até 5 da manhã. Me perdoa, mas eu não estarei aqui. Amém? Amém, pastor. Agora, líderes mentirosos, ungidos mentirosos, homens e mulheres de Deus que se dizem mentirosos, enganadores. Eu vejo às vezes líderes
espiritual. A oração não transforma caráter, o que transforma caráter é atitude. Não adianta. O que transforma caráter é atitude. Não adianta você orar 2 horas dizendo Deus me muda e na primeira oportunidade você enganar alguém. Não adianta na minha primeira você orar 3 horas e Deus me transforma e na primeira oportunidade você agir de má fé com alguém. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Glória a Deus. Quero que você feche os seus olhos. Olhe a sua cabeça. Eu não vou me prolongar, nós vamos já cear. Feche os seus olhos. Ouve a sua cabeça. Eu quero que você se coloque numa ótica espiritual diante de um espelho. Quero que você se coloque numa ótica espiritual diante de um espelho. E quando você se coloca diante desse espelho, eu quero que você avalie essa pessoa que você está vendo diante desse espelho. Quem é essa pessoa quando não está perto do seu líder, da sua líder, dos seus pastores? Quem é essa pessoa quando está longe de alguém que conhece a sua fé? Não adianta a gente pintar alguém que a gente não é, porque aqui no nosso íntimo, dentro da nossa mente, no tribunal da nossa consciência, existe uma acusação. Existe uma acusação dizendo que você poderia ser melhor e não é, que você poderia fazer e não faz, que você poderia estar, mas não está. Feche os seus olhos, eu quero que você se olhe diante dessa ótica espiritual. Como é que eu e você queremos ser reconhecidos pelos céus? Alguns homens foram expulsar demônio de um moço que estava possesso. E quando eles chegaram diante daquele moço que estava possesso, eles oraram e disseram: em nome do Deus de Paulo, sai! E disseram: olha, Paulo a gente sabe quem é. Pedro a gente até conhece, mas e vós? Quem sois vós? Quem é você? Quem é você? Tem hora que a gente precisa dar um basta na nossa realidade mentirosa, enganadora, e assumir um papel verdadeiro diante de Deus. Ah, pastor, não é o tempo de eu entregar minha vida para Deus. E quem somos nós para dizer qual é o tempo? Ah, pastor, não é o momento para mim entregar minha vida. E quem somos eu e você para determinar qual é esse momento? A única coisa que a gente precisa aprender e entender é que a gente não pode envergonhar aquele que nos chamou. Para a gente ceiar, se você precisa hoje liberar perdão para alguém, o Ministério de Louvor vai cantar um louvor enquanto você sai do seu lugar. Vá ao encontro dessa pessoa e diga: meu irmão, minha irmã, me perdoa. Eu quero que você assuma hoje essa responsabilidade e esse compromisso.
Senhor.